Os sinos dobraram diversas vezes nessa semana. Por essa variedade, trouxeram uma diversidade maior de reflexões tanto sobre as formas de receber e de lidar com a morte, como com a vida. O que temos para hoje, Santos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós sempre escolhemos temas, assuntos, livros que partam do nosso querido Don Quixote. E mais especificamente, você se encontra no episódio de número 6 da nossa jornada de leitura conjunta de Por Quem os Sinos Dobram. Neste mês de junho, daqui a 2 semaninhas, nós terminamos essa leitura e hoje nós vamos comentar dos capítulos 26 ao 30. Se nós formos percebendo um pouquinho da narrativa até agora, sempre tem flashbacks, né? Tanto a Pilar tá relembrando histórias, o Primitivo, o Jordan, sempre contando coisas passadas. Nós vamos entender um pouquinho da história do grupo e do Robert. Mesmo com os flashbacks, nós nunca tínhamos saído desse grupo, desses personagens, para saber o que se passa com o grupo dos fascistas, por exemplo, ou até mesmo com o grupo do El Sordo. E essa semana foi a primeira vez que isso aconteceu. Tivemos os detalhes de como estava ocorrendo a chacina, o tiroteio ou não, que estava se passando no acampamento do El Sordo depois que eles roubaram os cavalos. Realmente, o El Sordo é um personagem muito inteligente, isso já tinha ficado claro no primeiro momento que ele finalmente aparece, mas nesse momento do tiroteio, eu queria destacar 4 aspectos muito interessantes que foram refletidos, alguns deles pelo próprio El Sordo, representado pelos seus pensamentos, pelo que ele fala, pela forma como o Hemingway nos descreve o geral. Quando eles estão sendo atingidos, o El Sordo fica refletindo sobre não ter escolhido um bom lugar, começa a justificar que antes mesmo, quando eles foram para ali, ele já achava que não era um bom lugar, era um mau presságio, porque parecia com a úlcera, e agora eles eram o pus saindo dessa úlcera. Talvez seja uma forma de justificar uma atitude ou um planejamento equivocado, mas também é um modo de mimetizar o mundo, não só pelas formas, pelas metáforas que ele está construindo, mas a ideia de que nós sempre tentamos justificar, ler as situações, as circunstâncias que nós vivemos, dar um sentido, construir um sentido. Cada um daqueles grupos buscava um sentido por um viés, os comunistas por um, os fascistas por outros, os rebeldes tinham os seus motivos, alguns outros dentro do mesmo grupo, a partir de Jerusalém, tinha outra ideia. Essa reflexão iniciada na própria cabeça, sozinho ali, do El Sordo, vai ficar muito clara no contraste desse pensamento seu com algumas atitudes do Joaquim, que é o conflito entre as visões de mundo de pessoas do mesmo bando, mas como Jordan vai se utilizar do poema do Dan, nenhum homem é uma ilha, mesmo os homens que aparentemente estão lutando pelo mesmo ideal têm suas idiosincrasias, têm suas singularidades, eles começam a colocar a luta por essa ideologia em xeque, eles vão questionar bastante La Passionaria. La Passionaria foi uma líder revolucionária na Espanha, do lado comunista, que recebeu muito destaque. Até interessante de pensar nesse questionamento que eles fizeram antes, né, sobre uma mulher no comando ou não, porque uma das maiores lideranças naquele período, historicamente, que realmente existiu, não é uma personagem do Hemingway, foi uma mulher, a Isidora Ibarivo Gomes. Eles começam a questionar o quanto deveriam se dedicar à luta, porque o próprio filho dela estava, como ela, né, resguardado lá na Rússia comunista, e eles ali sofrendo os flancos por a mesma luta que ambos lutavam, mas alguns com mais risco, outros com menos. Ao mesmo tempo que a ideologia, a forma de tentar buscar, ou a forma como essa ideologia se materializa não está sendo suficiente, traz questionamentos, a fé também acaba sendo insuficiente. É um movimento muito forte desse período, o Zaratustra do Nietzsche. Tá aí esse questionamento tanto da ciência como um processo total, tanto a fé como um processo total. É o homem dessa virada, o homem desse período de crise, desse guerra e pós-guerra, ele não tem onde pisar, se firmar. E nisso temos o Joaquim rezando, e é muito bonita a forma que o Hemingway escolhe, né, de colocar arte, pedaços dessa reza, dessa oração, no meio de gritos, de questionamentos dele, do El Sordo, dos outros companheiros. Porque todos eles estão nus em cima da montanha. Até a forma como El Sordo vai descrever quando passam os aviões. E a diferença também do impacto dos aviões nessas guerras agora, né? Nessa diferença das guerras do século XX. Tem os
destacado muito a diferença, a importância da guerra civil para os conflitos que vão vir a seguir, mas o impacto da aviação realmente é algo muito forte. Se nós formos pensar que a primeira vez que se utilizaram os aviões foi a Itália contra o Império Otomano lá em 1911, dentro dos conflitos pré-Primeira Guerra, e agora na Segunda isso é muito mais forte, os aviões estão mais desenvolvidos, existem outras diversas formas de utilizá-lo como armas. Já mencionamos aqui Guernica, então bombardeios em massa. Os aviões na Segunda, mesmo sendo utilizados anteriormente e na Guerra Civil, eles recebem uma espécie de upgrade, digamos assim, que os torna de fato uma arma diferente que era utilizada até então, e mudando totalmente a forma como as guerras eram travadas, consecutivamente influenciando nessa forma como os homens se veem, se apresentam, se enxergam uns aos outros. Como a tecnologia, ela é um reflexo do nosso tempo, mas especialmente durante o século XX, devido a tantos bons científicos que nós tivemos, né? Nós somos um fruto de um segundo boom, agora do século XXI, como elas alteram fortemente a vida humana, nesse caso também a morte. E na forma de ver a morte, o Aristotle vai citar um ditado popular da Espanha, né, que hay que tornar la muerte como una aspirina, reflete sim uma ideia de receber a morte como um descanso, prêmio pela labuta da vida, nesse caso até mais ressignificado, morrer pelo ideal, morrer pela revolução. Mas essa frase ela serve para introduzir toda uma reflexão que vai estar mais forte ali na página 450, 451, pelas nossas tentativas de acabar evidenciando o inevitável, comparar os sofrimentos dos outros para amenizar o seu e perceber que não é só você que sofre, mas comparar e analisar esses sofrimentos ao mesmo tempo não faz com que eles deixem de existir, não é uma solução. É importante se perceber, voltando de novo para o poema do John Donne, o homem não é uma ilha, que nós estamos interligados mesmo nos sofrimentos, ainda cada um seja individual, mas essa atitude por si só também não soluciona, e nesse caso especialmente aqui, esses homens precisariam uma solução que ela não chega. E ele sabe, pelo menos ele sabe que não vai chegar. Ao mesmo tempo que evidencia, que mostra uma relação muito singular que os espanhóis têm com a morte. Nesse período aqui, né, com os fascistas, vão vir os falangistas lá na frente, esse culto que os franquistas também tinham pela morte, né? O lema deles era Viva la Muerte, que o mundo vai combater isso, mas pode ser lido tanto nesse sentido de carnificina, de morte aos diferentes. No entanto, desde o início, na literatura, na filosofia, nós vamos ter La vida sueño del Calderón de la Barca, os próprios escritos do Unamuno, com a angústia do cristianismo, em torno do catecismo, Ortega y Gasset, nessa mesma geração, Sêneca, se nós formos considerar Sêneca como um autor espanhol, apesar de ser da era latina, o Quixote em si também vai trazer isso, o Adolf Becker, Miguel Delibes, Senhoras como Mario, Lorca, Garcia Lorca com suas inúmeras obras. Há uma forte presença na literatura espanhola de enxergar a morte, a cultura espanhola, né? A maneira de enxergar o mundo que os espanhóis hispânicos trazem a morte como outro sentido. Tanto de não ser um fim em si mesma, nós temos o Dia de los Muertos no México, que é de uma tradição que já vem de antes também. Tem essa ideia da morte como não sendo um fim, mas também a morte como não apenas um momento de desespero. É um momento de ressignificação, é um momento de mudança, tanto para quem morreu em alguns sentidos, em algumas visões, quanto para quem fica. E é possível ver isto de modo prático, assim, tanto nesses personagens específicos do Hemingway, quanto em outros personagens espanhóis ao longo da história. Não à toa isso vai ficar muito forte pelo contraste, né, do grupo de espanhóis com o Robert Jordan, que não pertence, ainda que se veja deslocado, a sua formação cultural pelo menos não permite ver da mesma forma. Tem também uma visão muito clara da divisão dos católicos latinos com os protestantes americanos ou anglo-saxões nesse caso também. Ele apresenta uma visão conflitante entre vida e morte, é como se para os espanhóis do livro não tivesse tanto esse conflito. Por isso mesmo nós vamos saber mais o que aconteceu antes, entender que o seu avô esteve na Guerra da Rebelião, o pai do Jordan acaba se suicidando usando a arma que é do avô, é algo da própria vida do Hemingway, e isso aconteceu com o seu pai. Só que essa apresentação desse acontecimento em si, do impacto que isso causou no pequeno
Jordan, explicaria mais ou menos muitas das atitudes que ele tem, ou algumas coisas que ele já havia nos mencionado sobre as mortes dos seus amigos, e especialmente sobre o fato dele haver matado o seu colega a pedido, né, para que ele não fosse capturado. Até uma das frases muito fortes que ele vai dizer, não a frase em si, mas a reflexão como um todo: não nos cabe julgar. Todo homem deveria, entre várias aspas, ter o direito de se matar, porque como nós não passamos pela angústia ou pelas exatas coisas, e ainda que passemos, somos pessoas diferentes, não nos cabe, não nos é permitido, nós não teríamos todas as ferramentas possíveis para dizer se essa pessoa está certa ou está errada. Há sim um conceito moral, um conceito ético dentro da sociedade, delimitado ou não sobre essas percepções, mas o Jordan, ele parte de uma reflexão muito individual. E novamente partimos de uma construção do sentido. A gente entende que o Jordan, ali novinho, fica muito impactado com a morte, e um período depois ele pensa que o pai é um covarde, depois disso ele repensa, especialmente depois de todas as mortes dos seus amigos, depois dos primeiros conflitos, nas primeiras batalhas que ele vai, isso tudo é muito ressignificado. Entendemos melhor por que ele aceitou, né, matar o Kharkov a pedido do próprio, por ele não sentir remorso, né, o que isso representa. Ele se assemelha um pouquinho mais com o ditado do Edsordo, que a morte viria como um alívio, como uma aspirina. Mas isso não quer dizer que toda essa reflexão do Jordan está fechada. É tanto que ele usa bem clara a frase na página 490, o melhor é ter certeza. Mas na maioria das vezes, nas questões mais importantes, nós seres humanos nunca temos a certeza necessária ou suficiente. Por falar em certeza, não sei ainda se eu consigo fechar ou foi uma falta de aceitação se o Joaquim morreu ou não, se ele continua vivo, porque o Raymond afirma que depois do massacre ele continuou vivo embaixo de um dos soldados, mas depois o Anselmo conta os corpos, estavam todos ali, a gente não sabe mais nada do Joaquim, ele morreu mesmo. Em vários sentidos, tanto o metafísico quanto os objetivos, muitas incertezas, perguntas sem respostas nessa semana. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Me conta aqui o que você achou dos capítulos dessa semana. Se a gente for partir para uma espécie de conversa mais metafísica sobre esse assunto, me conta se no período de maior angústia da sua vida você teve a mais absoluta certeza, ou você sabia claramente que não tinha certeza de nada. Nos encontramos quarta-feira para conversar sobre mais um livro. Na sexta tem o vlog, enquanto isso nós vamos nos vendo lá no Instagram todos os dias, e que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos banhos de vento. Bye.